Me chamo Rafaela Clarice Rodrigues Santos, sou professora de arte da Rede Estadual de Sergipe, sou mestre em cinema e venho aqui apresentar esse relato de experiência do trabalho intitulado Black Cinema, Cinema Negro e Subjetividade na Escola. Esse trabalho aborda a utilização do cinema negro em uma escola pública na cidade de Aracaju, em Sergipe, sendo realizado com turmas do novo ensino médio em tempo integral. Tendo como foco a subjetividade negra, a disciplina letiva Black Cinema possibilitou o desenvolvimento do audiovisual como ferramenta reflexiva e inventiva das narrativas pessoais. Essa produção se voltou para a escrita de si, destacando a escrevivência e a representação de novas existências inspiradas no cinema negro. As disciplinas seletivas são componentes curriculares de livre escolha do aluno, oferecidas nas escolas em tempo integral, para complementar a formação e a trajetória escolar. As eletivas devem ser escolhidas pelo estudante com base nos seus interesses e no seu projeto de vida. O objetivo é aprofundar os conhecimentos, desenvolver o protagonismo juvenil e a interdisciplinaridade, e também as habilidades além da base comum curricular. Objetivou-se a propagação de uma educação antirracista através da reinterpretação das narrativas negras, no enfrentamento ao racismo e, consequentemente, uma ação afirmadora, autônoma e emancipadora dos estudantes. Para Paulo Freire, a autonomia seria um importante saber necessário para a prática educativa. O autor defende a autonomia como um compromisso ético perante o outro. A pedagogia da autonomia reafirma a prática docente enquanto uma dimensão social da formação humana contra a desumanização. O ensino e a aprendizagem envolveriam um movimento dinâmico e dialético entre fazer e o pensar sobre o próprio fazer. Ao pensar sobre o fazer, esse professor identifica que deve respeitar a dignidade, a autonomia e o estudante como um ser em formação. O professor deve assim motivar o desenvolvimento da imaginação, das memórias e representações afetivas do estudante. Para Berger, o professor assume também uma nova função de articulador de histórias e de um processo educativo que combina inteligência mental e sensível através da imaginação criadora. Esse trabalho se baseou ainda na pedagogia feminista negra, que atua na defesa, na recuperação e reinterpretação das histórias de luta negra, assim como no enfrentamento ao racismo, sexismo e as opressões vividas pelas mulheres. A metodologia utilizada fundou-se nos dispositivos técnicos e estéticos para o cinema. Os dispositivos fazem parte do método Inventar com a Diferença, Cinema e Direitos Humanos, uma parceria entre a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, da Presidência da República e a Universidade Federal Fluminense. Minha formação nessa metodologia ocorreu na Universidade Federal de Sergipe, enquanto discente do mestrado interdisciplinar em cinema. O Black Cinema debate diretamente a ODS 18, Igualdade Étnico-Racial, proposto pelo governo federal para o enfrentamento do racismo estrutural. Justifica-se ainda a proposta a partir da necessidade de romper as visões fragmentadas, estereotipadas e racistas na escola, dando visibilidade para a Lei 10.639/2003, promovendo com isso uma educação antirracista, integradora, através de uma reeducação para as relações étnico-raciais. É importante lembrar ainda da Lei 13.006/2014, que instituiu a obrigatoriedade do uso do cinema na educação básica. E para além da apreciação dos filmes, o cinema na escola possibilita a leitura crítica do mundo através das imagens, a experiência estética e a produção dessas imagens como ressignificadoras do mundo. O cinema é então uma forma de expressão e um meio de representação. Através do filme representa-se uma realidade percebida ou até o que é fruto da imaginação dos autores. O cinema tem a capacidade de fazer o espectador se emocionar, analisar e também atuar sobre a realidade que o cerca. Dessa forma pode ser usado para combater preconceitos e estereótipos e também apresentar diferentes perspectivas de uma mesma história. O cinema na escola não serve apenas de apoio para disciplinas diversas como forma de lazer ou entretenimento. Ele desperta o olhar, a expressão, a consciência crítica de quem assiste e de quem produz. Os objetivos da eletiva Black Cinema são oferecer ao aluno conhecimento sobre cinema e audiovisual, expandir o repertório sobre letramento racial, racismo estrutural e reversão da realidade através da produção cinematográfica. Produzir vídeos com aparelhos celulares, abordando as questões étnico-raciais, a partir do estudo, da discussão e reflexão sobre identidade, história e diversidade do povo brasileiro.
Abordamos alguns conteúdos como a história do cinema, o cinema negro, elementos do cinema, fotografia e composição, planos cinematográficos, edição e montagem, movimentos de câmera e enquadramento, o som no cinema e o curta-metragem. Cinema e educação contribuem para o reconhecimento de estudantes negros e não negros em seus contextos. Esse fato influencia o desenvolvimento das suas potencialidades e essa ligação é ainda uma potente ferramenta antirracista que pode ser desenvolvida na escola. O cinema negro utilizado nesse projeto é um conceito de luta, militância, de combate ao racismo e também o cinema de minorias que contesta a normatividade. Ele vai favorecer o reconhecimento de si e sua identidade, autoestima, referências, desconstrução dos estereótipos. O cinema negro reconstrói de forma pedagógica a imagem positiva do negro, ampliando o conhecimento sobre a arte negra e desconstruindo preconceitos e os estereótipos. O primeiro dispositivo de sensibilização para o cinema foi a preparação para o Minuto Lumière. É um exercício inspirado nos irmãos Lumière e os primeiros registros cinematográficos. O filme resultante não deve ultrapassar 1 minuto e deve ser realizado sem cortes e sem edições. Na preparação para o Minuto Lumière, os alunos trabalharam a memória fotográfica. Divididos em duplas, um estudante deveria ser a câmera e o outro o operador de câmera. O estudante câmera deveria, de olhos fechados, ser direcionado pelo colega para um local da escola. Sugerir que esse local fosse o que você mais gosta. Ao chegar no local, o aluno abre os olhos, registra mentalmente aquela imagem e retorna para a sala de aula de olhos vendados. Ao retornar, esse estudante deve desenhar o local que ele viu. Como desdobramento dessa atividade, eu pedi que os 2 estudantes desenhassem o local, para que eles comparassem 2 pontos de vista do mesmo lugar. Ao final, eles escreveram também frases ou pequenas poesias sobre a importância desse lugar para eles na escola. A fotografia narrada foi mais um dispositivo trabalhado na eletiva e ela instigou os estudantes a refletir sobre a sua relação com a sua origem, sua família, suas histórias. Em grupo, onde cada estudante socializou uma foto de sua infância, essas fotos foram trocadas entre os alunos e cada um deveria criar uma narrativa sobre esse episódio registrado na imagem. Ao final, de um por um, foram socializadas essas histórias criadas e o dono de cada foto deveria se identificar e contar a verdadeira história. Essa atividade trabalhou a memória e a importância dos vários acontecimentos na vida desses estudantes. O uso da escrita subjetiva partindo da escrevivência foi outra atividade desenvolvida na eletiva, juntamente com a câmera subjetiva. Na escrita subjetiva, o autor expressa suas próprias opiniões, sentimentos, emoções em relação a um tema. A escrita subjetiva busca apresentar a interpretação do autor sobre o tema, em vez de apenas citar e relatar um fato. Muitas vezes busca-se também despertar emoções no leitor e estabelecer uma relação, uma conexão com ele. Essa atividade baseou-se ainda na escrevivência, que é um termo criado pela escritora brasileira Conceição Evaristo, para descrever um tipo de escrita que vai emergir da experiência vivida especialmente pelas mulheres negras e buscar dar voz e visibilidade para as histórias e perspectivas que sempre foram marginalizadas. Junto com a escrita subjetiva, utilizamos também a câmera subjetiva. É uma técnica de filmagem em que a câmera vai assumir o ponto de vista do personagem, vai mostrar a cena através de seus olhos. No cinema, a câmera subjetiva mostra a forma como algumas narrativas passam a valorizar as perspectivas subjetivas, trazendo para os filmes experiências pessoais do próprio realizador do filme. Esse tipo de filme trata dos assuntos de uma forma afetiva e através do envolvimento emocional com o tema. Eles vão misturar o coletivo e o individual, o que é pessoal e também é político. Outra atividade baseada nas vivências negras abordou o trabalho das autoras Bárbara Carini e Djamila Ribeiro. Após a leitura dos textos dos livros Querido Estudante Negro e Quem Tem Medo do Feminismo Negro, discutimos as experiências negras e formas de combate ao racismo. A atividade resultou em um ciclo de entrevistas feitas com estudantes e funcionários da escola sobre as vivências e atuação antirracista. Em outra aula, o material escrito e as cenas gravadas deveriam ser transformadas em um filme. A aula também abordou a edição de vídeos utilizando aplicativos gratuitos. Conhecemos também bibliotecas de música que podem ser utilizadas como trilha sonora. Outras cenas foram gravadas e acrescidas aos vídeos. Todos os vídeos foram assistidos ao final da aula pelos estudantes.
É interessante notar o envolvimento dos estudantes e como eles se reconhecem nas histórias e experiências. Muitos estudantes não negros também se surpreendiam com os relatos, principalmente das entrevistas. Isso contribui para a mudança de posturas inadequadas e para o engajamento na luta antirracista na escola. Conclui-se o envolvimento dos estudantes com a reinvenção de si, de suas narrativas, de suas histórias, atuando no empoderamento e valorização e, consequentemente, no combate ao racismo na escola. A educação antirracista permite que o estudante deixe de ser um espectador passivo de uma história única e marcada por diversas situações de dor e se torne um autor da sua própria narrativa. A reinvenção de si ocorre quando o estudante se reconhece e ressignifica questões que historicamente estigmatizaram a população negra. Ao ter acesso a leituras, a filmes, a músicas que trazem referências negras, esse estudante se empodera, desconstrói as imagens negativas e passa a entender e a se entender enquanto sujeito de direitos. Esse trabalho de valorização e conscientização sobre o antirracismo na escola é de suma importância. E a parceria do cinema na escola envolve todos os alunos numa criação, num processo de fazer, num processo de sensibilizar e num processo de atuação antirracista.